Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência à nossa leitura. Nós estamos no livro de Jó e nós vamos ler hoje o capítulo 30, amém? Pega a sua Bíblia e vamos fazer a nossa leitura. Eu tenho por título aqui Empatia e nós vamos dar sequência aí na nossa leitura diária da Palavra do Senhor. Abra aí Jó, capítulo 30 e vamos fazer a leitura, amém? Versículo 1. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães no meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu? Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada. 4. Apanham malvas. Malvas são ervas amargas e sem sabor, simbolizam a miséria. E folhas de arbustos, e se alimentam de raízes de zimbro. Zimbro é um arbusto do deserto, e oferece abrigo e sustento. São expulsos do meio das pessoas. Grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. 6. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra. 9. Mas agora eu sou a canção de deboche dessa gente, sirvo de provérbio no meio deles. 10. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Aqui Jó está dando características de pessoas que estão zombando dele, né? Ele está falando sobre o tipo de pessoa que ele era e o tipo de pessoa que está zombando dele, né? Mas agora sou a canção de deboche. 9, 10. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso sacudiam a si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição, sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se resolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores, a minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Aqui apresenta um relato emocionante da miséria atual de Jó, que fala sobre as situações em que eles estavam, as pessoas que estavam zombando dele, mas também, em contrapartida, fala dele, né, do que ele estava passando, da tristeza que ele estava, né, da dor que ele estava sentindo. Ele se sentia desrespeitado emocionalmente. No aspecto físico, ele estava sofrendo, né, no aspecto físico, emocional, social e também espiritual, né? Então ele estava sofrendo em todos os aspectos ali da vida dele, né? E esse capítulo nos mostra Jó, esse homem tão forte, né? Que a gente vê aí um relato tão grande dele, tão poderoso sempre, né? De um homem de Deus, né? De um homem forte. Nós vemos aí um Jó desesperado e desolado, né? Ele lamenta suas perdas e os jovens que o desrespeitam. Então, assim, nós lemos aí anteriormente, né? No capítulo 29, se eu não me engano, ou foi no 28, né? Nós falamos aí sobre as pessoas que ouviam a Jó, né? As pessoas que o quanto ele era respeitado, né? Que quando ele chegava em algum lugar, quando ele ia dar algum conselho, as pessoas se levantavam para ouvi-lo. O quanto ele era respeitado, quando ele chegava, os anciãos se levantavam. Então aquele homem era um homem muito respeitado, né? E nessa condição que ele se sente agora, ele se sente rejeitado porque todos estão zombando desse grande homem de Deus, desse homem que já deu conselho para muita gente, né? E às vezes a gente passa por isso também, né? Somos rejeitados aí por alguém, passamos por momentos complicados na nossa vida, né? E esse capítulo nos mostra, né, que o sofrimento humano, esse pedaço que nós lemos, né, mas o capítulo todo vai mostrar que o sofrimento humano é inevitável, né, nós vamos passar por situações, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Elas podem afetar qualquer pessoa, né, não tem uma coisa que a gente faça e que a gente consiga fugir do sofrimento, não existe, né. A nossa comunidade, os nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, a nossa igreja é muito importante na luta contra o sofrimento, né? Ainda que os amigos de Jó falhassem ali nos argumentos, né? Digamos que eles erraram muito, né? No que eles foram falar para Jó, mas eles estavam ali, né? Ainda que não consolassem da forma correta, né? Esse amigo que estava sofrendo, eles estavam ali presentes, eles foram até lá, eles aguardaram o silêncio de Jó, eles respeitaram o que Jó falasse primeiro. Então, assim, eles fizeram o papel deles de consoladores. Foi bem sucedido? Não, né? Nós estamos vendo aqui durante o nosso decorrer da leitura que não foi uma visita bem sucedida, porém, eles foram, né? Então, fica essa lição para nós também. Ainda que eles não tivessem feito da maneira que nós esperássemos, né? Eles não consolaram esse amigo, mas que fica esse ensinamento para nós também, que possamos ser pessoas que vamos até pessoas que estão sofrendo, que nós possamos ir até aquele que sofre e ajudá-lo da forma que nós podemos, conseguimos, né? A comunidade é muito importante na luta contra o sofrimento, né? Que possamos ter empatia e compaixão pelo próximo, que nós possamos sentir a dor do outro, né? Como eu coloquei por tema aqui, né? Empatia, que nós possamos sentir realmente, verdadeiramente a dor do outro, que possamos orar pelo problema do outro como se esse problema fosse nosso, né? Que possamos confiar em pessoas, não se isole, confie em pessoas. Ainda que você tenha se decepcionado, ainda que pessoas tenham feito algo que você não tenha se agradado, né? Ainda existem pessoas boas nesse mundo e você vai encontrá-las. Mas se permita, né? Se permita
ter essas amizades, né? Porque muitas vezes elas até passam pela nossa vida e nós acho que nos fechamos, né? Nos bloqueamos. Ah, essa pessoa vai me ferir, ela vai me machucar. E se a gente não der oportunidade, a gente não vai conhecer boas pessoas. Jó cuidou de pessoas. Nós vemos aqui os depoimentos dele, né? Ele se preocupou com os desamparados. Ele ajudou. Naquela época, as viúvas, os órfãos. Na nossa época, são todos que estão sofrendo ao nosso redor, né? Devemos cuidar do próximo, orar, mas também intervir com recursos. Como eu disse aqui outra vez, outra oportunidade, né? Uma pessoa que tem fome, ela não precisa de uma oração. Ela precisa de um prato de comida. A gente precisa estar sensível a isso, né? Ela não tá precisando. Se uma pessoa tá passando frio, ela não tá precisando de uma oração para que o frio acabe. Ela tá precisando de uma coberta. Que a gente possa ter esse olhar, sabe? Um pouco mais humano. Às vezes eu acho que a gente leva as coisas muito pro espiritual, né? Ah, vamos orar, Deus vai fazer. Deus não vai fazer aparecer uma coberta para a pessoa que está com frio. Ele pode, mas isso é o nosso papel, como servos e como irmãos em Cristo, oferecer, né? Se a pessoa está com fome, Deus pode fazer aparecer um banquete, pode, mas é o nosso papel de ir lá oferecer esse suporte para esse irmão. Que nós possamos sair um pouco do espiritual, sabe? Ah, vamos orar por essa causa. Não, vamos levantar recursos e ajudar essa pessoa, porque ela está passando por um momento difícil. Quantas pessoas do nosso lado estão precisando de coisas que nós podemos oferecer? Que nós possamos ter esse olhar mais atento, sabe? Tirar um pouco da espiritualidade. Vou orar por você, às vezes nem ora. Quem dirá ajudar? Que nós possamos ser um pouco mais sensíveis à causa do outro. E nós vamos continuar aqui a nossa leitura. Nós paramos aqui no versículo 16. Paramos no 15, vamos ler 16 em diante, tá? Nós estamos no capítulo 30. 30, 16. Agora minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Esse versículo mexeu demais assim comigo, porque, como eu disse, nós falamos muito aqui, né, sobre muitas coisas, mas assim, Jó entender que é Deus que está levando ele para esse processo é algo que a gente tem que pegar como ensinamento, sabe? Deus permitiu Jó passar e Jó entendeu que era a mão de Deus. Isso é muito forte. Que nós possamos entender quando o Senhor estiver trabalhando na nossa vida, não só na parte boa, porque virão dias ruins. Os dias ruins eles vêm. Que nós possamos entender que é a mão do Senhor trabalhando a nosso favor ou até permitindo situações para nos forjar. Que nós possamos ter essa maturidade cristã de entender isso, né? Deus me lançou na lama. Não foi o inimigo, ele não colocou culpa no diabo, sabe? Igual a gente, tudo é prova do inimigo, é confusão do inimigo, é afronta do inimigo. E às vezes é o próprio Deus nos permitindo passar por alguma situação para que a gente aprenda algo, que a gente possa estar ligado no céu, sabe? Tendo aquela conexão para que a gente possa aprender mais do Senhor. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. 20. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu fostes cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para o outro. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Que Jó abre o coração e fala, como se ele estivesse falando e Deus não estivesse escutando. E muitas vezes nós nos vemos assim também, né? Nessa condição de Jó. Que parece que a gente ora e nada acontece. A gente clama e nada acontece. Mas Deus vê o nosso sofrimento, Ele se importa com a nossa causa. 24. Não é fato de que um montão de ruínas um homem estenderá sua mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. 27. O meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais. Chacais são, na Bíblia, um símbolo de ruína e abandono. E companheiro de avestruzes, que simboliza a insensatez, o descuido e a falta de sabedoria. A minha pele, 30. A minha pele escurece e cai, os meus ossos queimam de febre. Por isso, a minha harpa é usada para fazer lamentações, e a minha flauta para acompanhar os que choram. Aqui ele está dando um grito por socorro, né? Jó descreve a sua luta pela sua doença, que nós falamos aqui lá no começo, né? Se você não assistiu, volta aí no começo, que nós falamos aí sobre todos os sintomas que Jó passou. Como ele sofre com a dor física, suas noites são dolorosas e a dor penetra nos seus ossos. Então imagina a situação que esse homem estava passando, né? A dor física, a doença, é algo que muitas vezes nos leva a questionar a bondade e a justiça de Deus. Pois é algo que mexe profundamente com o nosso emocional. Que nós possamos pegar esse exemplo de Jó, ainda que ele estivesse com dor, ainda que ele estivesse em luta, com um grande sofrimento, ele estava ali clamando ao Senhor, ainda que ele não ouvisse a voz de Deus. Aqui ainda ele está como se ele não estivesse ouvindo a voz de Deus, como se Deus estivesse em silêncio, né? Já nos ensina que ainda que esteja doendo, ainda que estejamos sofrendo, devemos permanecer confiantes na nossa fé, confiando que Deus faz o impossível acontecer, e somente Ele é capaz de nos levantar. Existem situações que, se não for a mão de Deus, nada vai resolver. E a gente tem que ter essa confiança, tem que confiar que é o Senhor que vai nos tirar desse lugar.
Nos versículos 20 ao 23, que nós vemos aí esse grito de Jó, né, falando com Deus aí, descreve a sensação de abandono que ele sentia em sua relação com Deus. Ele clama a Deus, mas parece não obter resposta. Quantas vezes nos sentimos assim? Nós parece que clamamos e Deus não fala, Deus não responde. Mas será que Deus está em silêncio? Ou será que nós não estamos dando tempo para ouvi-lo? Né? Às vezes acho que a gente fala demais e a gente espera de menos. A gente é muito desesperado, a gente quer que Deus faça para ontem. E Ele tem o tempo dele de agir. Então continue clamando. Se você tá clamando, o Senhor, continue perseverando na oração. Deus se importa com a nossa dor. Deus se importa com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente sofre. Ele se importa conosco. A história de Jó nos mostra que mesmo quando não sentimos a presença de Deus, quando não percebemos ali a presença de Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, Ele conhece a nossa dor e Ele sabe o nosso limite. Ele não nos dá algo que nós não possamos suportar, e ainda que venha a ser grande demais, Ele nos dá o escape. É isso que diz a palavra do Senhor. Ainda que seja muito pesado, tem escape de Deus para nós. Devemos confiar nesse escape. Nos versículos do 24 ao 31, fica claro que precisamos ter amizades verdadeiras, que se importam conosco. Amigos de Deus, eu sempre falo aqui. Tenha amigos de Deus. É eles que vão te segurar quando você não estiver conseguindo se segurar. É eles que vão te levantar quando você não tiver força. São essas pessoas. A oração dessas pessoas vão te manter de pé quando você mesmo não tiver força para clamar por você, pela sua vida. São essas pessoas que vão conseguir fazer esse papel. Principalmente nos momentos de necessidade, no momento de dor, no momento da adversidade, são elas que vão nos levantar. A falta de apoio ou rejeição podem agravar ainda mais essa dor, ainda mais esse problema, aumentar de forma inexplicável essa situação difícil que você está passando. Seja um bom amigo e tenha bons amigos. Não se cerque de bajuladores, pessoas que só querem ali confirmar aquilo que você está falando, só querem ir a seu favor. Isso não é um bom amigo. Um bom amigo te corrige, um bom amigo te afronta, te fala que tá errado. Um bom amigo te fala em amor que você tá errado. Se ele não fala que tá errado, ele não é um bom amigo, não é uma boa amiga. Só te aceita quando tudo tá dando certo, quando tá tudo dando errado, quando você tá ali na situação de Jó. Parece que você não serve mais. Isso não é um bom amigo. Se afaste disso. Isso vai trazer peso pra sua vida, vai trazer peso pra sua vida. Em nome de Jesus. Seja amigo de Deus em todo tempo. Ele sim é o nosso verdadeiro amigo. A gente não pode assim se separar jamais. A gente tem que ter aquela conexão com Deus ali o tempo todo. Jó não abandona Deus, mesmo quando os seus amigos o abandonam. Porque os seus amigos estão ali presencialmente, né? Digamos assim. Mas por fala, eles estão vazios, né? Então, ainda que eles, os melhores amigos, nos abandonem, nós devemos ter a nossa ligação ali com Deus, sabe? Deus não nos abandona e nós não devemos abandoná-lo, porque Ele é o único que pode nos levantar. Devemos confiar em Deus mesmo quando não conseguimos entender os planos que Ele tem para nós. Muitas vezes não entendemos o que a gente está passando, o porquê dessa dor, o porquê dessa enfermidade, o porquê dessa situação difícil. Muitas vezes nós não vamos entender. E muitas coisas o Senhor não nos mostra mesmo. E é isso, é assim. Como eu disse aqui outro dia, Ele é Deus, o controle está nas mãos dEle. Nós temos que confiar, crer que Ele tem o melhor para nossa vida. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Para nós, Ele sabe o nosso amanhã. Ele sabe de todas as coisas. A perfeita, boa vontade dele não vai acontecer da maneira que a gente quer, mas sim o que ele sabe que nós precisamos. Ele não dá o que queremos, ele dá o que precisamos. Que nós possamos ter empatia pelo próximo e sermos amigos de Deus. Ele não nos desampara, ele se preocupa com as nossas causas. Que você tenha um dia abençoado pelo Senhor. Que essa palavra possa falar ao seu coração. Que possamos estar aqui amanhã novamente para lermos mais uma porção da palavra do Senhor. Se assim Ele permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe.